Quem será você daqui a 5 anos? O mundo não será o mesmo. É preciso cuidar do futuro. Faça PUC Goiás, vestibular tradicional, social, transferência e segunda graduação. Inscreva-se. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Quem quer ampliar seus conhecimentos não pode ficar parado. Quer pós? Vem para a PUC. Doutorados e mestrados PUC Goiás qualificam seu futuro profissional e acadêmico. A PUC tem a pós certa para você. São 3 doutorados e 11 mestrados em diversas áreas. Amplie seus conhecimentos. Quer pós? Vem para a PUC. Inscrições abertas. www.pucgoias.edu.br. Conhecimento a serviço da vida. Bonjour. Apenas um olá para cumprimentar um francês, certo? Mas talvez um desavisado se complique. Muitos franceses não se contentam com apenas um aperto de mão e se cumprimentam dando beijos. Quantos beijos? Aí vai depender da região. Podem ser 2, 3 e até 4. E se você não souber de onde uma pessoa vem, pode rolar aquele vácuo. Na dúvida do que fazer, ofereça o seu melhor sorriso na hora de cumprimentar. Essa linguagem é universal. Aprender uma língua é também aprender a sua cultura. Olá, seja bem-vindo a este momento de encontro, estudo, análise e reflexão. Obrigado por nos ter acessado nesta live que foi preparada especialmente para você. A PUC Goiás se sente honrada com a sua presença e participação. É a missão da universidade que se realiza em cada uma destas iniciativas acadêmico-científicas, culturais, artísticas, sociais ou educacionais. Em razão da pandemia que atingiu toda a humanidade, também a universidade precisou se reinventar. É por isto que agora estamos nos servindo deste sistema remoto de comunicação. A ciência e a educação não podem parar. É delas que vamos encontrar respostas e soluções aos grandes desafios do presente e do futuro. Cada dia de aprendizagem interrompida significa tempo perdido e atraso no crescimento pessoal e social. Então, ousemos avançar sempre, reinventando-nos e superando as dificuldades que surgem nos caminhos da vida. Os 61 anos da PUC Goiás são um grande testemunho de perseverança e de superação dos desafios. Você está participando deste evento na primeira universidade fundada aqui, no Centro-Oeste brasileiro. Nossa universidade existe antes mesmo da criação de Brasília. E nossa PUC de Goiás já formou mais de 110 mil pessoas em seus cursos de graduação, especialização, mestrado, doutorado e no pós-doutorado. Desejo-lhe que este momento lhe seja de crescimento, de aprendizagem, de partilha de conhecimento. Tenhamos um bom evento. A você, nosso fraterno abraço. Boa noite, pessoal. Que bom ter vocês aqui, né? Mais uma vez, já tivemos 2 mesas redondas hoje pela manhã, já tivemos a palestra aí das 19 horas, que foi maravilhosa, né? Assim como os eventos da manhã. Então, boa noite para quem está chegando agora. Parabéns aí pelo dia do administrador, da administradora, né? Com muito carinho,
que eu cumprimento todos vocês, né, assim como também como administradora. Estou vendo aqui, está chegando o Jorge, né, Jorge ficou feliz da vida, graduou aí há pouco tempo, né, Jorge, Brenda, Adria, pessoal, boa noite, quem está entrando aí, né, Gustavo, né, que bom ter vocês aqui para mais esse nosso evento comemorativo do Dia do Administrador, do nosso dia, né, e aqui mais uma vez, né, para quem não está sabendo, eu quero deixar aqui o nosso abraço à professora Gisele, ela queria muito estar aqui ao vivo com a gente hoje, mas infelizmente, né, ela também foi acometida aí, né, pelo Covid, e ela está em casa se recuperando, graças a Deus, ela está bem, o quadro dela está cada dia, né, aí mais saudável, melhor, e em breve a professora Gisele também estará conosco, né, então, professora, muito obrigada, né, pelo carinho com que você também ajudou a preparar, assim como todas as pessoas que contribuíram com a gente, os professores que fizeram a intermediação, os nossos convidados, né, que com tanto carinho aí aceitou o convite para estar aqui com a gente, conversando um pouquinho sobre como é ser um administrador, né, qual é o papel que nós temos hoje, né, e o que precisamos desenvolver para sermos profissionais melhores, porque a gente não administra só a empresa, nós lidamos principalmente com pessoas, né, e precisamos ser mais humanos para lidarmos com pessoas. E é com esse objetivo que nós programamos essas atividades do Dia do Administrador, para estarmos aqui conversando um pouquinho com vocês, que aí estão se graduando ou que já se graduaram, né, que estão aí retornando aqui com a gente. É muito bom, né, porque ter vocês de volta na PUC conosco. E também, né, para parabenizá-los, né, a todos pelo Dia do Administrador, eu convido agora nosso diretor, professor Irineu Gomes, né, diretor da Escola de Gestão e Negócio, para uma breve palavra, né, professor? Vamos aí mais uma vez cumprimentar a nossa turma, né, a nossa galera que está aí com a gente, né? Boa noite mais uma vez, professor. Boa noite, professora Lucani, boa noite a todos e a todas. Meus cumprimentos aos administradores e administradoras, parabéns, parabéns, parabéns. É um dia importantíssimo, uma profissão devidamente consolidada, regulamentada, institucionalizada e reconhecida, né? Uma profissão em que o mundo todo espera muito dessa profissão, né? Esperamos muito, todos nós. Tamanhos são os problemas que devemos dar soluções ao nosso país no campo das organizações, dos negócios, das tecnologias, e é uma profissão que está presente, podemos exercitá-la nos vários espaços da vida, socialmente falando, na família, lá na fazenda, lá no hospital, lá na nossa organização, no nosso trabalho, lá no nosso negócio, no empreendedorismo, enfim, em todos os lugares, a administração, seus princípios, seus valores, seus conceitos são bem-vindos e precisamos muito, mas muito, muito desse trabalho desse profissional, desse serviço desse profissional para o desenvolvimento desse país, para levar avante, né? É muito ainda pequeno o número de profissionais que se colocam à disposição do desenvolvimento desse país, né? Muito pequeno. Há países desenvolvidos em que 70%, 60%, 70% da população que trabalha, né, tem nível superior, e entre esses, uma grande maioria administrador. No Brasil, a gente passa aí por perto dos 15%, 17%, quer dizer, um país de dimensão continental, com tantos desafios e tantas questões que precisam ser resolvidas, e se a gente fizer uma análise mais profunda, a sua grande maioria, a maioria dos problemas, a maioria das questões que estão aí colocadas,
está precisando de uma gestão mais profissional, de uma gestão mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva, que dê resultados, não só para aquela atividade, mas também para o povo, para todos nós, né? Então, o administrador tem um papel fundamental, não apenas no desenvolvimento técnico, no desenvolvimento da busca da excelência, aonde está trabalhando dos processos, né, das estruturas, da tecnologia, das inovações, mas fundamentalmente trabalhar insistentemente para que as pessoas que com ele e nas organizações, nos vários espaços estão sendo gerenciadas, se sintam integradas, satisfeitas, se sintam em processo de crescimento, desenvolvimento, se sintam bem no sentido de estar produzindo, estar dando o seu melhor para o crescimento daquele negócio, daquela empresa, ou onde estiver a gestão presente, né? Que se faça realmente transformar todos que ali estão colaborando em verdadeiros seres humanos, ser humano, humanístico, né? Ser verdadeiramente um contribuidor para o desenvolvimento daquela entidade, daquela organização. É muito importante ter sempre em mente esses dois papéis, o técnico, do ponto de vista de ser eficiente, indiscutivelmente, mas, fundamentalmente, de fazer com que o desenvolvimento, o trabalho, os resultados, se façam da melhor maneira possível, através da inteligência, do conhecimento, da experiência daqueles que ali estão, que são pessoas. Vou pensar muito assim, são pessoas, sem elas, nada feito, né? Então, a Escola de Gestão e Negócio tem como grande meta, grande objetivo, essa construção de formar cidadãos com uma visão mais eclética, formar profissionais nas várias áreas, economia, administração, contábil, ciências aeronáuticas, com uma visão mais aberta, mais holística, mais humanística, mais social, mais de transformação, mas não apenas do produto, do serviço, transformação das pessoas em verdadeiros cidadãos de dignidade, com dignidade respeitada, aonde quer que eles estejam desenvolvendo seus trabalhos. São dois papéis fundamentais. Quer me parecer que as várias apresentações do dia hoje comemorativo levaram a reflexões nessa caminhada, né? As palavras do professor Volmir, as palavras da professora Lucani são direcionadas a essas questões, né? De uma outra forma colocadas, mas a essência é a mesma, né? A essência de um posicionamento mais humanitário de todos nós profissionais, porque senão a gente vira escravo do trabalho, escravo do negócio, escravo do lucro, e não é esse o processo. Claro que a produção, a produtividade, o lucro, a riqueza é importante, mas a riqueza sem paz, a riqueza sem harmonia, a riqueza sem dar possibilidades, as pessoas crescerem, se desenvolverem, se transformarem, é algo assim muito egoísta, né? Então fica meu abraço a todos vocês, uma palavra também de agradecimento a todos aqueles que estão colaborando com esses eventos no dia de hoje, várias pessoas, colegas, né, profissionais da área, professores, os alunos que estão aí participando nessa caminhada de suas formações, levem essas mensagens de fortalecimento, de crença, de fé, de entusiasmo, de superação, de determinação na busca dessa construção coletiva de um trabalho mais humanizado, de um trabalho mais digno, de um trabalho de mais paz, de um trabalho de mais respeito, de um trabalho de mais ética, de um trabalho de mais
de uma performance verdadeiramente humanística e social para todos nós. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado a todos, aos palestrantes desde manhã e mais agora, Eduardo. O nosso muito obrigado pela presença. É muito importante a presença de vocês, né? Muito, muito importante, porque traz a experiência, traz a vivência de vocês, de mundos outros aí de fora. Fica meu abraço a todos, muito obrigado, uma boa noite, um bom evento. Eu tenho uma aula daqui 10 minutos, então eu vou me permitir também me despachar, mas a certeza que os colegas aí dão continuidade à coordenação desse trabalho. Muito obrigado, professora Lucani. Tchau, tchau. Obrigada, professor Irineu, bom trabalho aí com seu aluno nas orientações, né, as suas palavras aí, é isso mesmo, né, nós como administradores estamos, né, precisamos muito evoluir na questão da humanização. Pessoal, essa pergunta que o pessoal fez no chat aqui, sobre opção 1 e 2, tá no formulário, se for, eu vou dar uma olhadinha e respondo no chat para vocês, tá bom? Obrigada, professora Gisele, né? Professora Gisele deixou uma mensagem aqui no chat de boa noite, né? Parabéns aos alunos, professores e convidados, né? Na realização dos eventos em comemoração ao Dia do Administrador. Professora, obrigada, né? Bom restabelecimento aí, né? Um grande abraço de todos nós, né? E estamos aí, né? Em breve querendo a sua presença aqui conosco novamente, tá? Bom, pessoal, essa aula também, essa live de hoje, além da comemoração, além da data comemorativa do Dia do Administrador, ela também é a nossa aula inaugural do curso de administração, né? Então, é com muito carinho, né, que eu chamo agora, convido agora, professora Carla Bailão, né? Professora, boa noite. Professora, seu microfone está mutado, professora. Boa noite, vamos lá. É isso mesmo, quando a gente faz ao vivo, acontece essas coisinhas, né? Não se preocupe, vamos lá. Só liberar, professora, seu microfone. Consegue liberar aí? Para a gente poder te ouvir? Alguém pode dar um help para a gente? O que aconteceu com a professora? Ah, entendi. Vamos lá, então, Evaldo, né? Congelou a imagem dela, vamos ver se ela volta aí, né? Vamos esperar uns minutinhos aí, pessoal. Bom, enquanto a professora Carla, né, eu aguardo o retorno da professora Carla aqui, vamos aos nossos avisos. Então, embaixo aí tem o link para vocês acessarem, né? Já já eu vejo qual é a dúvida do pessoal aí quanto a essa questão da pergunta 1 e 2 aí, né? Vamos... E aí eu respondo, né, no chat para vocês, né? Então, a gente aguarda aí a professora, está entrando, né, para fazer a condução dos trabalhos, juntamente com o nosso convidado. O nosso convidado também é um ex-aluno também, PUC, né, e uma pessoa que vem se destacando aí no mercado de trabalho, e ele vem contar hoje um pouquinho, né, dessa experiência, desse, né, autodesenvolvimento que a gente tanto precisa fazer. Isso mesmo, professor Paulo. Carla, né, uma professora muito simpática, né, muito profissional, né, e um ser humano aí, né, fantástico, né, que faz parte aí da nossa equipe da Escola de Gestão e Negócios, né, assim como, né, todos os professores, né, eu acho que cada um de nós temos aí as nossas características, as nossas individualidades, e
juntos, né, nós formamos isso que é uma equipe, porque uma equipe, ela se forma, né, de pessoas individualizadas que buscam seu crescimento, seu aperfeiçoamento, e juntos, né, nós somamos isso que é hoje a Escola de Gestão e Negócios, e que temos aí, né, estamos aí de coração aberto para trabalharmos, né, a formação aí de todos os nossos alunos, tá? Evaldo, tem alguma notícia aí da professora? Se ela está conseguindo entrar, tá? Deixa eu ver aqui, o que ela me fala aqui. Bom, pessoal, a professora, né, vamos esperando a professora aqui, caso ela não consiga. Vamos lá, vou apresentar o nosso convidado, trazer ele aqui, a professora entrando, ela conseguindo entrar, ela assume os trabalhos, né, acho que ela está chegando aí, né, tecnologia ao vivo, é isso mesmo, né, a gente vai contornando, a gente vai ajustando, e aí, ó, para vocês verem como é a vida de administrador, né, a gente vai, de alguma forma, né, lidando aí com as tecnologias, com todas essas inovações. Bom, enquanto a professora vem, vamos ver se agora dá certo, né? Estou vendo que ela está entrando. Vamos lá, professora. Vamos torcer aqui, né? Bom, a professora vai tentando aí, à medida que ela for tentando. Então, quem é o nosso convidado dessa noite? Né? Eduardo Derrira, administrador, especialista em gestão de pessoas, diretor de um Instituto de Desenvolvimento Humano Integrado, é coordenador de pós-graduação, ele é diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Estado de Goiás. Eduardo, que bom ter você de volta com a gente, né? Seja muito bem-vindo, obrigada aí, né, por ter aceitado o nosso convite, né? Muito bom revê-lo, né? Que bom. Prazer é todo meu estar aqui com vocês, estar aqui falando para os alunos da PUC. Um momento de muita alegria para mim estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso dia a dia e do que a gente passou nesse período profissional que a gente está atuando no mercado de trabalho com pessoas e convivendo com administradores todos os dias. Coisa boa, né? Isso é muito bom, né? É muito bom ter você como ex-aluno, né? E hoje palestrante, né, Eduardo? Fazendo palestra aí para o Brasil inteiro, né? Que coisa boa. A gente, como professora, fica muito feliz de ver o sucesso e o crescimento dos nossos alunos, né? Eu que o diga, né? Ser lembrado depois de... Eu formei, colei grau em 2005, então tem 15 anos de formatura. Quando eu comecei na PUC em 2000, eu não imaginaria que 20 anos depois eu estaria aqui palestrando para o pessoal, se bem que foi sempre um grande desejo meu ser professor, entrar para a docência e estar numa sala de aula, porque eu acredito que a profissão que a gente escolhe, isso vale para todos, você tem que focar em qual que é a sua missão na sua profissão. A minha missão é desenvolver pessoas. Então, a minha empresa, o Instituto de Desenvolvimento Humano Integrado, a DHI, a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, na própria BRH também. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de pessoas em 2000, então de lá para cá no final de 99, antes de entrar na faculdade, eu comecei com treinamentos. Então são 21 anos trabalhando nessa área, né? E a faculdade me deu toda uma base, principalmente eu falo para as pessoas que a gente tem uma base humanitária, né? Uma base humana na PUC para poder trabalhar com o ser humano. Não existe nenhuma profissão que a gente trabalhe longe do ser humano. E o administrador, nós temos até uma situação curiosa. No Brasil, a gente valoriza muito, pelo menos quando a gente fala, né? Vai fazer o quê? Vou fazer medicina, vou fazer engenharia, vou fazer N outros cursos. E são cursos bem reconhecidos no mercado no Brasil. Porém, nos Estados Unidos e em outros países, o curso de administração de empresas é o curso mais aceito, é um curso bem quisto perante a população, porque trabalha com o que sustenta o país, que são as empresas, pequenas, micro, médias e grandes empresas. Professora Carla Bailão, acho que está ok aí agora. Oi, professora. Que
Que bom que deu certo, né? Olha, Eduardo, eu não sabia, não me lembrava que tinha tanto tempo já que você tinha colado o grau. Não, Eduardo, parece que foi ontem que a gente estava comemorando aí, né? Que coisa boa. Professora, né? Obrigada aí, né? Deixo os trabalhos agora contigo, né? Bom trabalho para vocês. Fico nos bastidores aqui, né? Só de olho aí. Obrigada, um grande abraço, né? Fiquem com Deus todos vocês. Obrigada, eu que agradeço, peço desculpa a todos, né, pelos meus problemas técnicos aqui, mas com certeza agora a gente vai ter a gente tem aí com o Eduardo um grande momento. O Eduardo é uma pessoa super capacitada, um cara que faz um trabalho incrível aí no mercado, e que a gente tem o maior orgulho de ter você aqui, Eduardo. Então, assim, é um prazer estar com você, te ouvir, né, e aprender um pouquinho com você também, né? Pois é, professora, um tempo se passou desde a formatura para cá, desde da primeira colação de grau que eu tive, né? Eu fiz outros cursos também, eu nunca parei de estudar, e falo para as pessoas, nunca parem de estudar, sempre continuem buscando a evolução. E eu lembro muito bem, quando eu estava na PUC, e eu estava falando agora da importância do curso de administração, inclusive em países desenvolvidos como Estados Unidos, Alemanha, Japão. Eu tenho parentes morando nesses países, e eles falam que o curso de administração lá na sociedade ele tem uma importância muito grande, porque ele trabalha com a sustentação das empresas, que é quem... E nessa pandemia agora nós podemos ver muito claramente que as pequenas e médias empresas que sustentam o país. Então, as pequenas e médias empresas fecham, você quebra o país. E países bem desenvolvidos investem muito no empreendedorismo, o curso de administração ele é muito bem visto na sociedade, e no Brasil a gente precisa começar a dar mais valor para o curso de administração, os administradores ficarem mais corporativistas, sim, darem as mãos, se juntarem, né, representarem a sua classe, a sua profissão. Isso é muito importante. Por que os países desenvolvidos dão tanta importância para a administração, e no Brasil, infelizmente, tem outros cursos que têm mais visibilidade, digamos assim, social? Eu acredito que o curso de administração ele deveria ser obrigatório para as pessoas poderem trabalhar, porque se um psicólogo, um médico forem abrir seus consultórios, eles vão ter que administrarem, eles vão ter que controlar contas, eles vão ter que fazer planejamento. Acredito muito nisso, professora. Bem, a professora deve ter caído, está voltando. Eu acredito muito nisso, acredito que a gente tem que ser mais ligado na nossa profissão, realmente. Está ouvindo, professora? Posso continuar? Vai Sim, participar? Pode continuar, claro, pode continuar, tudo certo. Tem gente que me perguntou, Eduardo, mas e aí, como é que foi um pouco da sua carreira? Eu vou falar, eu sou goiano da cidade de Pirenópolis, Goiás, sempre militei na área do turismo, gosto muito de trabalhar com pessoas desde essa época. Em 99 eu comecei a trabalhar com treinamento, e aí eu entrei na faculdade em 2000, colei grau de 2004 para 2005, no começo de 2005, tive a professora Carla como uma das minhas mentoras até hoje, a professora Luciane Bueno também, o professor Paulo Gonzaga, Icarim, entre outros. Tem um carinho muito especial. E de lá para cá, eu vim trabalhando na área de gestão de pessoas, e com treinamentos, e um dia eu falei que eu queria ministrar aulas e tal, e era meu sonho. E consegui, enfim, trabalhando com treinamentos, e 2004 até 2005, 2009, eu entrei em instituições de ensino superior. Olha o professor Paulo Gonzaga aí. Saudade, professor. Então, comecei a trabalhar com instituições de ensino superior, e hoje eu ministro aula de pós-graduação. Sou diretor da BRH há 11 anos, é uma diretoria voluntária, onde a gente milita no Recursos Humanos em Goiás. Eu costumo falar para as pessoas que o administrador, ele é como se fosse, ele é um médico, digamos assim, médico. Eu vou fazer a comparação. Eu falo isso em sala de aula para os meus alunos. O médico, quando ele faz a especialização, ele faz a formação dele, ou ele vai ser clínico geral, ou ele vai se especializar em alguma coisa, né? Vai fazer oftalmologia, dermatologia e assim por diante. O administrador de empresas também, pessoal. Assim que vocês se engajam no corpo humano inteiro da empresa, você vai para o coração da empresa, para o cérebro da empresa, ou seja,
você vai se especializar numa área. Eu escolhi a área de pessoas, de pessoal, de desenvolvimento humano. Tem gente que vai se desenvolver bem na área financeira, tem gente que vai para logística, tem gente que vai para o marketing, tem gente que vai para estoque, tem gente que vai para compliance, enfim. Escolha uma área e se especialize. Não fique só no clínico geral, né? E as empresas precisam desses especialistas que tenham noção da clínico geral da empresa também. E a gente encontra muita dificuldade, uma delas é o tema nosso, essa noite, porque eu vejo as pessoas se perderem muito no próprio comportamento, né? No Instituto DHI, na minha empresa, nós atendemos aí, eu fui gestor de RH de algumas empresas aqui em Goiás, fiquei 6 anos gestor de RH nacional do Fujioka, fui gestor de RH também da Solute Certificação Digital, da Sementes Talismã, da Microcamp, entre outras. E agora a minha empresa atende, eu estou aí há 5 anos com o meu selo, digamos assim, com a minha empresa, atendendo outras empresas. Nós já atendemos mais de 40, quase 50 empresas. E eu falo para as pessoas uma coisa que eu estou escrevendo no meu livro, tem um livro meu saindo, da professora, o livro falando de gestão e liderança. Já vai ser, eu vou fazer propaganda do livro, que eu falo muito disso. E eu começo o livro meu fazendo uma reflexão. De todas as empresas que eu conheci, a gestão, eu conto, não vou falar, mas eu conto poucas que eu escolheria falar assim, não, eu quero trabalhar ali. Poucas. E eu afirmo isso mesmo para os próprios empresários. Por quê? Porque o clima que se cria na empresa, a cultura que se cria na empresa, né, o nosso querido, saudoso Peter Drucker falava, né, que a cultura janta estratégia no café da manhã. Essa frase é famosíssima dele. E eu sempre falei isso para empresários, porque por mais que você entre em, digamos assim, projetos, ou que você tenha estruturado um plano de negócios, a cultura começa a engolir esse planejamento. E a relação entre as pessoas dentro da empresa começa a ficar comprometida. Por quê? Eu sempre fiz desse jeito, eu comecei a minha empresa, eu cresci ela, e ela sempre foi dessa maneira. Tá, você chegou até aqui dessa forma, mas será que é dessa forma que vai te levar para frente? Então, quando a gente, consultor, a gente faz um trabalho na empresa, a gente vê muito isso. E o primeiro trabalho de consultoria que eu tive foi em 2005, quando eu entrei na Cato. Eu era consultor do Grupo Cato em 2005, depois de formado na Cato, na RH. E teve eu era novo, era recém-formado, com 25 anos. E aí uma cliente falou assim para mim, Eduardo, você é um cara bom, só que de 3 coisas te falta uma. Um cabelo branco, uma barriga ou uma careca, escolhe. E aí caiu a minha ficha, né? Experiência. Então, para entrar na área de consultoria, você tem que ter uma certa rodagem para você ter noção do que você está falando para o seu cliente. E eu vejo muito os empresários se esbarrarem na própria personalidade. Ou seja, ele é envolvido, de certa forma, com as crenças dele, do jeito que ele foi criado profissionalmente. E ele acredita que daquela forma ele vai conseguir. E aí existe todo um planejamento que é engolido por isso. E aí eu falo, o empresário que ele não tem o poder do autoconhecimento, ou seja, que ele não se conhece como pessoa, ele fica comprometido. Ele fica comprometido com o quê? Com os seus colaboradores e principalmente com a estratégia da empresa. Eu já vi empresário investir 2.200.000 em uma loja numa cidade que ele, depois de terminar a loja, que ele foi fazer uma pesquisa de mercado na cidade. Acreditem se quiser, pessoal, 2.200.000, depois da loja pronta, funcionários contratados, ele foi fazer a pesquisa de mercado. E aí, hoje, deve estar rendendo 22% daquilo que ele imaginava render com aquele investimento. Ou seja, está fadado a quebrar facilmente, infelizmente. Então, assim, isso entre outros, eu poderia aqui ficar dando exemplos de empresários a noite inteira, pessoal. Por quê? É uma coisa que eu brigo muito e eu bato na tecla. Qualquer empresa, para abrir,
deveria ser obrigatória a apresentação do plano de negócios junto com a assinatura do administrador e do contador. Qualquer empresa, pessoal, você vai abrir uma barraquinha de cachorro-quente, ou você vai abrir uma multinacional com ação na bolsa, você precisa ter um plano de negócios. Qualquer tipo de empresa. Eu refaço o meu plano de negócios semestralmente. Semestralmente eu revejo a estratégia da minha empresa. Eu paro, tiro o tempo, vou para frente do computador, né, chamo consultores meus e falo, pessoal, vamos fazer um plano de negócio aqui de novo? Ah, Eduardo, mas você fez já em janeiro, nós estamos em junho. Eu falei, sim, vamos rever. Vamos rever porque é preciso. E aí a gente começa a rever, vamos lá, estratégia, onde que a gente quer chegar? Né? Ô, Paulo Gonzaga, vai ser um prazer te dar um livro desse, rapaz. Saudade de você. Então, aonde que a gente quer chegar com essa empresa? Ah, eu quero chegar ao faturamento de X. Para chegar ao faturamento de X, a gente tem uma longa estrada. Né? A gente tem que preocupar com venda, com fornecedor, com produto. A gente tem que preocupar com logística, com entrega, com pós-venda da próxima venda, né, que eu costumo chamar. Enfim, então todos nós somos vendedores, administradores são vendedores. Luciano Hang, que é o da Ravan, ele colocou na rede social dele, acho que ontem, ele falou assim, comerciante que não é simpático não é comerciante. Simpatia. Então, tem muitos empreendedores que se esbarram no seu comportamento, né? E isso atrapalha os negócios. Porque o comportamento dele, do empreendedor, influencia o comportamento da equipe dele. Influencia o comportamento de todo mundo. De que forma? Do jeito que ele atua com as pessoas no trato, ele vai falar para os outros funcionários dele, pessoal, eu quero que atua dessa forma, assim, assim, assim. E aí o funcionário vai falar assim, senhor. E aí desce o tratamento até a tia da limpeza, até o menor cargo. E aí a empresa pega o quê? A cultura de ser do administrador, do empreendedor. E aí ele passa por cima do próprio planejamento. Ele passa por cima das contas, da estratégia que ele fez. E aí o que acontece? Ele se perde, porque vira um vício de comportamento. Eu trabalho muito, pessoal, com vários tipos de assessment para trabalhar com comportamento, com desenvolvimento do comportamento humano nas empresas. Então, eu trabalho muito com a grafologia, que é o estudo a partir da letra, e eu trabalho muito com o Enneagrama também, que é um assunto de autoconhecimento dos mais falados hoje, um dos mais reconhecidos dentre os próprios psicólogos que trabalham com comportamento humano. Então, o Enneagrama ele é um conhecimento sobre personalidade das pessoas que falam o seguinte, nós temos 9 padrões de comportamento, só que nós temos disseminações desse padrão de comportamento. Ou seja, eu não tenho só 9 personalidades. Eu tenho um tipo 1, que é de uma forma, o 2, o 3 e o 4, e eles se relacionam entre si. Cada um tem um padrão de personalidade. Eu tenho, a professora Carla, o professor Paulo, o professor Luciano, todos nós temos um padrão. E esse padrão de personalidade, ele começa a se formar na gente desde a segunda infância, 7 anos de idade, até a nossa adolescência, o término da nossa adolescência, depois da puberdade, lá pelos 21 anos de idade, onde a gente estabelece um padrão de comportamento e crenças. Alguns vão olhar para o mundo e falar assim, nossa, o mundo é muito incorreto, eu tenho que ser certinho. Então, a pessoa começa a ser perfeccionista, né, ao extremo. Eu não sou dessa personalidade, mas ao fundo aqui vocês podem ver que eu tenho a minha biblioteca em casa. E na minha biblioteca em casa, aqui eu tenho 120 e poucos livros, né? E eles estão ali, vocês podem ver que eles estão rotulados e numerados como se fosse a organização de uma biblioteca. Eu mesmo fiz em casa e etiquetei todos os meus livros por assunto e por ordem. Por exemplo, tem gente que tem isso como quase fosse uma patologia, né? Tem gente que tem essa tara por organização que isso às vezes atrapalha. Então, eu já tive diretor assim que pegava um relatório meu dessa grossura e achava a vírgula que estava errada na página 70, por exemplo. Então, tem pessoas que o excesso de perfeccionismo atrapalha pra caramba. Tem gente, né,
que já tem um outro padrão de personalidade, que fica apegado às pessoas, o padrão tipo 2. Então, essa pessoa ela já fica preocupada demais com o que as pessoas estão pensando, como que eu posso ajudar essas pessoas, e ela esquece dela mesma. Então, esse padrão de comportamento atrapalha. Tipo 3 de personalidade, nós temos uma pessoa muito perfeccionista em termos de vitória. Ele quer porque quer ganhar, ganhar, ganhar. Ele começa a passar por cima dos outros, por cima dos processos, até do sentimento dele mesmo, para poder o quê? Ter vitória e ser o primeiro colocado. Atrapalha muito também. Pessoal, é lógico que todos os perfis de personalidade também têm o padrão de ajudar, obviamente. Nós temos comportamento que atrapalha e comportamento que ajuda. Todos têm um lado bom e todos têm um lado ruim. Mas vamos lá. Então, você tem um padrão tipo 4 de personalidade, que é uma pessoa bastante única, exclusiva, né? Ligada às artes, ligada ao bom gosto. Então, ela é muito perfeccionista, acaba ficando crítica nas coisas, começa a criticar onde não deve, ver coisas onde não deve. Então, esse padrão de comportamento ajuda e atrapalha também. Nós temos uma personalidade tipo 5, por exemplo, de pessoas, né, que são muito estudiosas, caxias, gosta de sites novos, livros novos, conhecimentos. Então, se ele não tem nada para fazer, você vai ver ele ler alguma coisa sobre o, sei lá, o sistema solar, uma nova galáxia, porque então, ele começa a fazer especializações, às vezes, à toa. E aí você vê empreendedor dessa forma, porque ele é mais retraído no cantinho dele, ele gosta de ficar quieto. Empreendedor dessa forma que não consegue ter muito trato com as pessoas, porque ele prefere o cantinho dele. Você tem pessoas tipo 6, por exemplo, que são pessoas questionadoras, né, que têm a dúvida em cima de tudo. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Nossa, mas e se der errado, o que vai acontecer e tal? Então, são pessoas extremamente questionadoras. Você tem um padrão 7 de personalidade, aquela pessoa, pessoal, que ela tem a alegria na frente de tudo. Então, tudo para ela está muito bom, está show de bola, está ótimo. E ela não se cria muito com regras, com horários. Então, para ela, estando feliz, dane-se o resto. Tem gente que se dá muito bem com essas características no mercado corporativo e tem gente que se dá mal também. Assim como um tipo 8, que é uma pessoa muito, muito forte, né? Então, ele exerce a força. Se eu não for forte, o mundo não vai me respeitar. Então, são pessoas extremamente agressivas no tom de voz, fala firme. São pessoas que têm muita assertividade, mas tem pessoas também que, com isso, têm uma dificuldade muito grande de lidar com as pessoas, porque não tem muita paciência. E você tem um tipo 9 também, que não quer conflito com ninguém. Ele tem dificuldade de embate, tem dificuldade de lidar com problemas, ele tem dificuldade de lidar com brigas, então ele quer fugir de tudo. Para ele, quanto mais em paz, tranquilo no canto dele, melhor. Evita a briga. Às vezes você tem que entrar numa briga, né, numa empresa, briga que eu falo em embate, tá, pessoal? Não estou falando de briga antiética. Então, ou seja, todos os perfis e tem suas variáveis. É um curso, o curso de Enneagrama é um curso que tem aí, no mínimo, para uma formação de Enneagrama, no mínimo 24, 30 horas. Então, para mim explicar para vocês aqui, nós teríamos aí que ter uma live de 2 finais de semana. Mas sim, pessoal, busquem o conhecimento. Tem gente... Eu sou grafólogo também, né? Então a gente faz avaliação de personalidade através da letra. Eu gosto muito. Então tem gente que quer buscar grafologia, tem gente que quer buscar o Enneagrama, ou fazer um curso de psicologia, enfim, para agregar, ou alguns outros cursos. Mas o fato é que o administrador, ele olha a empresa, e ele tem que olhar a empresa como um ser vivo, né? Assim, você tem seu CPF, você tem seu CNPJ, então ele é um ser vivo, você é responsável por manter o ser vivo vivo. Então o que você tem que fazer? Poxa, você tem que fazer o planejamento? Tem. Observar questões sobre o autoconhecimento o tempo inteiro, para poder lidar melhor com as pessoas, não só ficar vigilante quanto à sua forma de lidar com as pessoas, mas principalmente na melhora da sua comunicação com as pessoas. É aí que é o maior ganho. Eu já cansei, por exemplo, pessoal, de sentar com o empresário, posso contar aqui vários casos, a gente senta com o empresário e aí você nota o comportamento daquele empresário, o padrão de comportamento dele.
E aí ele vira e fala, não, mas comigo é assim, assim, assado. E aí eu começo a ler um pouco da personalidade dele. Eu falo, ah, tá, entendi. E tinha um empresário uma vez que eu estava falando sobre o plano de cargos e salários da empresa dele, era uma transportadora. E eu fazendo a apresentação no slide e tudo mais, e ele me cortou falando assim, olha, eu sou uma pessoa muito prática, não gosto de enrolação muito não. Eu sei que você está apresentando a sua empresa, mas vamos logo. O que você vai fazer, quanto que você vai cobrar, quando é que você vai me entregar? O senhor falou isso? Eu falei, ah, tá. Eu já tinha captado mais ou menos a personalidade dele. Eu falei assim, ok. Fechei minha apresentação, eu falei para ele, eu vou fazer assim, 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 o valor, 50 mil reais, assim, 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 tá, eu vou te entregar assim. Ele, fechado, era só isso que eu queria, ponto. Se eu não tivesse a noção de entender um pouco do comportamento dele, eu não fecharia aquele negócio. Eu ia fazer da minha forma, que eu achava que estava correta a minha forma de negociar, de apresentação, e eu não ia ter a adesão desse empresário. E assim outros empresários também, com outros exemplos, eu tenho. Então, o administrador, se ele tiver essa empatia de se colocar no lugar do outro, entender como a outra pessoa funciona e falar assim, caramba, eu funciono de tal forma e o meu interlocutor funciona de outra forma. Isso para professores também. Eu, quando ministro minhas aulas de pós-graduação ou de graduação também, eu sempre fico atento ao comportamento dos meus alunos e fico olhando e falo assim, caramba, peraí, que forma que eu vou comunicar melhor com esse aluno meu? De que forma que eu vou entrar no mundo dele, às vezes auditivo, visual, sinestésico, ou dentro do perfil do Enneagrama dele, de que forma que eu vou acessar melhor o aprendizado desse aluno? Isso vale para o empresário, porque o empresário, ele é um professor. O empresário, ele é um instrutor, ele é um professor. Tá, pessoal? Então, assim, aqueles livros que estão ali atrás, por exemplo, sempre eu estou o quê? Pesquisando, dando uma folhada, eu vou num, volto no outro, vou num, volto no outro, porque eu sei que eu tenho coisas a mais para absorver. A gente nunca sabe de tudo, né? Então, eu sempre estou buscando livros novos que acrescentem na biblioteca, que acrescentem no repertório. Então, o administrador ele precisa sempre estar se reciclando, especializando numa área. Se você é bom em logística, ou se você é bom em estoque, na área de recursos patrimoniais, por exemplo, cara, se especialize, mas tenha pessoas especialistas nas outras áreas também, é como se fosse o corpo humano. Todas as partes têm que funcionar, seja o marketing, seja a logística, a distribuição, auditoria, compliance, recursos humanos, DP. É bom que as pessoas saibam, né? O departamento é diferente, o departamento pessoal é diferente de RH, tá, gente? Eu sou RH, DP tem uma parte muito diferente que as pessoas precisam se atentar. O departamento pessoal está muito ligado à parte de contabilidade, que o administrador também tem por obrigação ter noção de contabilidade, sim, senhor. Tem que saber ler um DRE e saber o que está acontecendo com a tua empresa. Então, eu falo sempre que o líder da empresa, os líderes, os administradores, vocês são responsáveis por vidas, pessoal, por pessoas. Da maneira que você trata, por exemplo, se você dá uma resposta ruim na tia da limpeza, por exemplo, porque você não ficou atento com a sua personalidade, e você está num dia ruim, você não teve controle emocional, inteligência emocional de se controlar, e você deu uma resposta ruim na tia da limpeza. Na cabeça dela já entra o seguinte, caramba, o chefe falou mal comigo assim, assim, será que ele vai me mandar embora? E aí ela vai para casa com esse grilo na cabeça, chega na casa dela, o marido fala alguma coisa para ela, já dá uma resposta ruim no marido, dá uma resposta ruim no filho, chuta o cachorro que vem falar com ela, chega pé da vida, e aí o clima da casa dela já não fica legal. E aí, às vezes o marido ia contar uma coisa legal para ela, só que ela realmente estragou o clima da casa por conta de uma fala errada ou de uma resposta ruim do chefe dela no trabalho. Então, administradores, vocês não são responsáveis somente pelo dinheiro que você paga no salário, no contra-cheque no fim do mês, ou de fazer a empresa girar, de entrar mais dinheiro, de sair menos dinheiro, fazer essa gangorra acontecer. Não. Você é responsável pelo sentimento do teu funcionário, porque está em jogo o quê? Carreira, está em jogo dinheiro, está em jogo o clima da empresa e, consequentemente, o clima da família dele. Infelizmente, eu tenho um caso para contar, que não é interessante, mas não é interessante que eu falo assim, não é legal contar,
mas eu já vi acontecer do clima da empresa ser tão ruim que eu já vi funcionário se suicidar, por exemplo, infelizmente. Vocês imaginem o que é isso, pessoal? O clima da empresa ficar ruim, o comportamento dentro da empresa ser uma coisa que não estava administrável mais, e o empreendedor ou o dono da empresa só estava colocando mais lenha na fogueira, pressionando, e ele não estava nem aí com o comportamento de ninguém, ele só queria lucro, lucro, lucro. E com tanto querer lucro, o que aconteceu? Poxa, um funcionário foi lá e, né, cometeu um suicídio, infelizmente. Isso foi numa cidade do interior aqui em Goiás. Se eu falar o nome da cidade, tem gente que vai saber do caso, mas não vou falar não. Então, assim, pessoal, cuidado ao se policiar no seu comportamento. Então, o recursos humanos da empresa, eu costumo falar que ele é o coração da empresa, onde ele não está ali só para gerir relacionamentos, mas ele está ali para fazer uma política de RH. Aí a aula de RH, política de RH, vocês vão ver muito na faculdade, quem já fez ou quem vai fazer, vai ver muito que a política de RH, ela tem muito mais do que simplesmente relacionamento. A política de RH está linkada com carreira na empresa. E a carreira na empresa se faz com um plano de cargos e salários, por exemplo, né? Então, um bom plano de cargos e salários, o que é um plano de cargos e salários, pessoal? Eu sou especialista nessa área, eu trabalho com implantação de plano de cargos e salários já tem um tempo, uns 5 anos. Esse ano eu implantei 4, ano passado eu implantei 9, ano retrasado eu implantei 12 planos de cargos e salários. Só nos últimos 3 anos, então, foram aí quase 30 planos de cargos e salários, mais de 30 planos, né? E eu vejo muito o seguinte, é a regra que a empresa quer colocar para fazer as pessoas crescerem dentro da empresa de forma ordenada e correta. Ou seja, a pessoa está dentro da empresa, ela tem que saber o que ela precisa bater de meta, né? Porque senão a personalidade dela começa a botar grilo na cabeça dela. Será que eu estou performando? Será que eu não estou? Mereço aumento? Não mereço aumento? E aí o chefe, com a personalidade dele, fala o seguinte, não, aqui na empresa é o seguinte, pessoal, ou bate meta ou está fora. Só que detalhe, ele não falou qual é a meta. E aí? Então a pessoa está com a meta a ser batida, legal. Às vezes não. Será que ela sabe que ela tem que bater essa meta, fazer uma média anual para poder ter uma progressão salarial dentro de uma faixa? Talvez não. Será que isso está claro? Será que a empresa quer trabalhar com a PLR, participação de lucros e resultados, da Lei 10.101, da resolução do governo federal? Então, assim, tem muita coisa no planejamento de RH, além de bons relacionamentos. Bons relacionamentos, eu digo que é o detalhe do RH. Sabe por quê, pessoal? Vou falar uma coisa firme agora, que eu estou colocando no meu livro também. O que os RHs hoje, infelizmente, estão fazendo dentro das organizações? O RH, ele está fazendo o papel da liderança. Exatamente, pessoal. O RH, ele está fazendo o papel de liderança, ou seja, ele está sendo o líder que os líderes não estão sendo. Exatamente. Acontece um pepino na equipe, e aí o líder vai lá. Não, porque assim, chama o RH para resolver para mim. O RH, conversa com o meu funcionário ali, porque aconteceu isso e aquilo. Mas ele, enquanto administrador e gestor da equipe, ele tem que ter noção extrema do que ele está fazendo em relação ao relacionamento da equipe dele. Então, ele tem que ter essa noção e tem que ter essa atitude de poder fazer a equipe dele rodar. Só que os líderes se apoiam no RH. Chama o RH. Ah, mas o funcionário brigou com outro. Chama o RH para conversar. Ele tira o corpo dele fora. Vocês percebem, pessoal, que o comportamento desse administrador, desse gestor, ele é um comportamento que ele precisa o quê? Estar linkado às atitudes dele e à administração de equipe dele. Só que o que ele faz? Chama o RH e tira o corpo dele fora, como se ele falasse, não sou responsável por isso. Então, pessoal, gestor, administração, vai trabalhar com gestão, você não está gerindo somente processo, você não está gerindo somente lucratividade, recursos materiais, você está gerindo principalmente pessoas.
E para gerir pessoas, você tem que entender sobre comportamento humano. Eu sempre falo, os administradores, eles precisam realmente ter noção de comportamento, ter noção de planejamento de carreira, que é o plano de cargos e salários, saber criar um projeto de líder na empresa. Hoje, por exemplo, eu fiquei muito feliz, porque quando eu fui gestor de RH do Fujioka, hoje eu fui numa loja do Fujioka, né? Lá em Trindade, e o gerente lá me recebeu, ô, Eduardo, tudo bem? E isso porque eu saí de lá em 2014, hein, gente? E ele falou assim, Eduardo, você lembra que você me contratou e eu fiz um programa de líder com você? Hoje eu sou um dos gerentes mais antigos da rede. Eu falo, olha que legal. Então, assim, ele participou de um programa que eu fiz, uma universidade corporativa que eu fiz, isso em 2010, 2011, não, minto, 2010 ele fez a universidade corporativa, ele foi contratado em 2009. Então, tem 11 anos que ele trabalha lá e ele fez todo o programa de desenvolvimento de líderes. E olha só a gratidão que ele tem quando ele encontra a gente. O nome dele é Miller, né? Quem for na loja de Trindade lá vai ver lá o gerente. Então, assim, eu fico muito lisonjeado, assim como eu encontro alunos meus no shopping, alunos meus em outros locais, onde as pessoas encontram e falam como que foi a aula, ou fizemos diferença na vida delas. E os empresários, pessoal, vocês, futuros empresários, ou muitos, acredito que já são empresários que estão na aula, precisam saber que vocês são responsáveis não só pela continuação do CNPJ da empresa, mas pela continuação do CPF das pessoas que estão na sua empresa. Vocês são responsáveis por CNPJ e por CPFs das pessoas, exatamente. Né? Parar com esse negócio de usar os recursos humanos para se apoiar, enquanto líderes deveriam estar fazendo o seu papel. Líderes em cada setor. O líder de compra, o líder de comercial, o líder da auditoria, enfim, de todas as áreas de qualquer empresa, de pequena a grande, empresa que tem 3, 4 funcionários, com empresa que tem 3.000 funcionários, não importa. Você é líder, é gestor, você tem que ter noção de tratar as pessoas. E isso começa com autoconhecimento. Se você não tem noção de você, o que te irrita? O que te tira do sério? Em quais situações você não se controla? Nós temos comportamentos conscientes e nós temos comportamentos inconscientes, pessoal. Tá? Então, comportamentos inconscientes são aqueles que nós não temos controle sobre eles. Eles estão escondidos e a gente não sabe que nós temos. Só que eles acontecem a partir de um estupim. Né? Então, em algumas situações, o que vai acontecer? Esses comportamentos vêm à tona. E esses comportamentos vindo à tona vai pegar a gente de surpresa, a gente não controla. E são justamente esses comportamentos que vão tomar conta das nossas ações. É esses que a gente não tem controle. E ter consciência sobre eles ajuda muito. Vou dar um exemplo. Há 2 anos atrás, eu tive uma reunião na minha empresa, lá na BHI, com os meus consultores, e aquele dia eu estava muito estressado, muito, muito. Eu tinha lá, acho que tinha 5 consultores na sala esse dia, lá na sede. E eu estava já flor da pele com todos os meus sentimentos. Eu fechei meu notebook, desliguei tudo, no meio da tarde. Despedi do pessoal, falei, pessoal, podem ficar aí, fechem aí e tal, depois tá tudo tranquilo, continuo o trabalho, eu vou nessa. E o pessoal, mas o que foi, Eduardo? Agora, no meio da tarde e tal, eu falei assim, eu não tô legal, preciso ficar comigo mesmo. E fui para casa fazer nada, ficar sozinho. Por quê? Eu me conheço e naquele momento eu sei que às vezes eu ia dar uma resposta ruim em um ou outro consultor meu, não ia ser bom para os negócios, não ia ser bom para a vida da pessoa, eu ia gerar um estresse desnecessário. Enquanto eu fui para casa, esfriei a cabeça, no outro dia a gente resolve tudo. Tem até um livro que eu estou lendo que chama assim, O Poder da Paciência. Recomendo todo mundo. O Poder da Paciência, é um livro de capa azul. Depois lá na minha rede social eu vou até postar sobre esse livro, tá, pessoal?
Quem quiser me seguir lá no Instagram, meu nome é @EduardoDerrira, tá? @EduardoDerrira, DEHIRA. E também no perfil do @Instituto DHI. D de dado, H, né, de humano, I. Então, Instituto DHI também, as redes sociais. Depois eu vou colocar lá para vocês a dica desses livros. Sempre estou colocando dica de livros lá, de cursos, entre outras coisas. Lives, palestras também. Então, um dia eu estava palestrando na cidade de Quirinópolis, no interior de Goiás. Eu estava palestrando lá para estudantes. E no auditório tinha umas 500 pessoas. E teve uma pessoa que perguntou para mim, falou assim, Eduardo, mas... Ele levantou a mão, 500 pessoas. No final da palestra, quando eu abri para perguntas, ele perguntou assim, pegou o microfone e falou assim, Eduardo, mas eu tenho a minha personalidade, não seria falso eu lutar contra ela? Eu não seria uma pessoa falsa? Perguntou para mim. E eu acho muito pertinente essa pergunta, porque nós começamos com uma crença, há um tempo atrás, que o mundo, as pessoas colocam essa crença para a gente, que é assim, se eu não for eu mesmo, eu vou ser falso. Pergunto, ser falso, qual que é o conceito de falsidade? Né? Ser falso é você ser alguém que você não é se comportar, às vezes, de forma pertinente para conseguir aquilo que você quer. Eu acredito, falei para ele, que gerir os seus sentimentos, ter noção sobre os seus comportamentos e gerir os seus sentimentos para que você possa melhor relacionar com as pessoas, eu não chamaria isso de falsidade, eu chamaria isso de estratégia. Estratégia de inteligência emocional. Então, futuros administradores, a estratégia de inteligência emocional é algo que necessita fazer parte da formação do administrador. Hoje, 9 de setembro, dia do administrador, meu CRA número 7381, sou muito orgulhoso de ser administrador, tenho muito orgulho disso, de verdade, e acredito que a classe tem que ser mais unida, a classe tem que ser mais unida. Não importa se você vai ser um administrador na área de pessoas, não importa se você vai ser um administrador na área de compliance, se você vai ser um administrador de marketing, ou de turismo, ou de você é um administrador. Então, começa a abraçar a tua carreira, veste o azul da administração, né? Trabalha com conceitos dentro do conselho, faz tudo direitinho, ou seja, vamos crescer a nossa classe porque o Brasil tem muito a ganhar. O Brasil tem muito a ganhar com empresas cada vez mais sadias. E isso é engraçado porque os dados mostram para a gente, né? A cada 10 empresas que abrem, quantas que ficam fechadas nos primeiros 5 anos. Eu falo que a minha empresa, o Instituto DHI, eu estou no, como se diz, eu estou no 5º ano, então, dessa minha empresa, né? Estou no 5º ano. Digamos que eu sobrevivi. Inclusive, quando eu abri o Instituto DHI, que a gente trabalha com plano de carreira, por cargos de salários, programa de desenvolvimento de líderes, eu falo muito que tinha umas 4 empresas que abriram na mesma época do que eu, de consultoria, né? Todas estão fechadas. Só a gente que está aberto, que abriram naquela época, né? Aí de lá para cá surgiram outras de amigos meus, sou amigo de praticamente todas as consultorias de RH em Goiânia, eu conheço o pessoal, a gente se conhece, a gente se fala muito nos eventos da BRH, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, em palestras, em cursos. Então, várias pessoas já fizeram curso comigo, já fiz vários cursos com as outras pessoas. A gente tem que começar a dar as mãos e ficar mais unidos. Não é porque eu tenho a minha empresa que eu não posso vangloriar a empresa do outro, fazer um curso com o outro, e ele vem e faz um curso comigo. Ou seja, os produtos, a gente começa a criar uma cadeia, até uma cadeia produtiva mesmo de consumo, onde o administrador ele começa a fazer as parcerias. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Não existe empresa bem-sucedida se não tiver parcerias. Esquece, sozinho você não vai a lugar nenhum. E eu falo, de todos os meus clientes que eu tive até hoje, todos foram indicação de alunos, de palestras ou de boca a boca. Não gastei com marketing.
agora que eu estou fazendo marketing na minha empresa, que a gente está fazendo os cursos online, enfim, e é necessário, né? Então eu preciso muito dos administradores de marketing nesse momento, que não é minha área, e eu preciso deles. Então, pessoal, calçar a sandália da humildade, faz um curso de autoconhecimento, pode buscar o Enneagrama, pode buscar outros, né? Eu falo muito do Enneagrama porque eu sou especialista no Enneagrama, falo com propriedade desse modelo de autoconhecimento, e é um curso onde fala de personalidade, não precisa ser psicólogo para atuar, bem como a grafologia também, que eu sou grafólogo, não precisa ser psicólogo. Você pode buscar a grafologia também, pode buscar o Enneagrama, tem o DISC, tem o Quantum, tem o MBTI, tem outros testes virtuais que dá para utilizar para falar de personalidade, mas nenhum é melhor do que o autoconhecimento. Ou seja, busque para você o seu autoconhecimento. Eu vou dar uma dica para vocês. Comece a anotar, trabalho com coaching também, tá, gente? Comecem a anotar questões sobre o seu comportamento, tá? Quais foram as vezes que você saiu do teu controle? Quais foram as vezes que você, infelizmente, não teve uma inteligência emocional satisfatória para lidar com as pessoas? Começa a anotar, começa a fazer uma reflexão sobre quais os motivos que te levam a se comportar dessa forma e começa a monitorar. Tem um empresário que faz trabalho de coaching comigo, uma vez por semana, e, poxa, eu tinha que conseguir uma palestra com esse camarada, viu, gente? Eu posso falar dele, não vou falar o nome, mas eu vou falar o case dele, e eu trabalho com o filho dele também, porque eu faço coach esportivo, né? Então eu sou coach de atletas de futebol profissional. O filho dele ainda não é profissional, tem 15 anos, mas está trabalhando para ser. E eu sou coach de alguns atletas do Goiás também, então, assim, do Goiânia. Esse empresário, até os 39 anos de idade, ele era quebrado, tá? Ele tinha quebrado com um boteco que ele tinha na rodoviária da cidade dele. Ele era dono de um bar na rodoviária e ele quebrou, aos 39 anos. E ele, conhecendo um pouco da personalidade dele, nesse momento a personalidade dele ajudou. Ele começou a abrir uma loja, ele foi para Portugal, trabalhou, juntou uma grana e voltou para o Brasil. E abriu uma loja de vender roupa a preço único, né? Aquelas roupas de preço único. Toda loja por R$10, por exemplo. E ele abriu uma loja, 2, 3, 4, 5. Hoje ele tem 231 lojas em 7 estados. Tem 5 sócios. Ele diz que tem loja que ele ainda não teve tempo de conhecer pessoalmente, mas ele tem a gestão toda dele no celular. Ele tem toda a gestão dele no celular, então ele está o tempo inteiro controlando, e tem as pessoas, ele tem administradores nas lojas, nas regionais dele. Eu admiro muito ele, que ele era uma pessoa que ele falou, ele estava praticamente quebrado e hoje ele fatura uma grana que ele fala que ele nem pode declarar tudo, enfim. Eu falo assim, Eduardo, eu nem posso ver quanto que eu tenho tudo aqui, eu nem falo, nem fico falando, né? Então ele esconde. Mas muita luta, muita batalha dele, e ele foi fazer um curso de administração, né, para poder embasar aquilo que ele estava fazendo, para poder... E olha que nessa pandemia, olha o que é a estratégia, né? Nessa pandemia, o que ele fez? Ele colocou nas lojas dele produtos que eram essenciais, mudou o CNPJ correndo com o contador, colocou para vender produtos essenciais para não fechar as lojas de roupa. E nisso ele conseguiu manter as lojas, e ele disse que ele está lucrando mais agora do que antes, inclusive quando os shoppings estavam fechados, ele estava vendendo roupa, né? Então, tudo é estratégia, pessoal. Eu aprendi muito com o pessoal das empresas que eu trabalhei, que é o seguinte, você cresce na crise. A crise é o momento perfeito para você crescer. Então, pessoal, esse é o momento. Busca um curso de autoconhecimento, vai trabalhar a sua inteligência emocional. Agora, cuidado com alguns cursos, pessoal, que prometem autoconhecimento ou inteligência emocional de final de semana, principalmente aqueles... Procure um curso técnico, tá, gente? Técnico.
Mas cuidado com aquelas palestras motivacionais de final de semana que enchem o auditório. Muitos de vocês acredito que já devem ter ido ou não, né? Eu já fui para ver como é que é também, eu nunca quis fazer, já pediram para fazer, mas eu não gosto, não é minha pegada. Eduardo, aí você vai lá na palestra de final de semana, ganha o ingresso ou paga, enfim, muitos ganham. E aí chega lá, o camarada vai bater palma, vai pular, vai botar uma música, vai colocar lá as luzes, a fumacinha, uhul, vamos lá. Gente, cuidado com a lavagem cerebral. Tá? Quando eu falo busque um curso onde tem conteúdo, onde tem uma apostila, tem uma coisa técnica para você aprender. Não entrem na onda do oba-oba de palestras motivacionais. Isso não é curso, é palestra. Tá, pessoal? Palestra é uma coisa, curso é outra. Então, cuidado para vocês não entrarem nessa onda. Então, busquem um curso de autoconhecimento, de liderança, principalmente. A liderança é um conjunto de conhecimentos e técnicas. E esse conjunto de conhecimentos e técnicas você tem que estar sempre o quê? Aprimorando. Vai lidar com as pessoas, vai passar meta para as pessoas. Muitas pessoas vão deixar de bater meta por um motivo ou outro e você vai ter que puxar elas. Como puxar? Como dar um feedback para uma pessoa diferente da outra pessoa? Feedbacks diferentes, pessoas diferentes, pessoal. Tá? A comunicação da sua personalidade com a personalidade da outra pessoa é totalmente diferente. Tá? Então, você tem que saber ministrar o feedback. E, óbvio, vocês vão aprender no curso também, quem já fez ou quem vai fazer, que o feedback ele pode ser extremamente, simplesmente um parabéns. Você foi muito bom, continue assim. Porque muita gente tem a crença de que feedback é uma coisa ruim, né? Vou te dar um feedback, então eu vou falar mal. Poxa, não é mal. Eu vou fazer para você corrigir. Não. Feedback ele pode ser muito bem positivo. Então, quer dizer, pessoal, estratégia de lidar com as pessoas, estratégia de ter a empatia, ela não funciona se você não se conhecer. Então, a gente poderia falar aqui vários exemplos a noite inteira de empresários, enfim, de temas dentro do autoconhecimento, né? E é incrível porque eu vejo muito isso na prática, que as empresas, pessoal, por incrível que pareça, elas podem até passar um momento difícil em termos de venda, em termos de faturamento, em termos de custos, mas o pior que acontece nas empresas é justamente o relacionamento. Eu vejo muito que a base que sustenta ou quebra uma empresa é a forma que você conduz o seu pessoal. Se você tem pessoas que estão com você no seu negócio, que você consegue trazer essas pessoas para o teu negócio, que você consegue ter elas do teu lado o tempo inteiro, você consegue gerar receita na empresa, você consegue fidelidade dos colaboradores. Se isso não acontecer, caso o contrário não aconteça, você vai ter um outro cenário. Você vai ter um cenário onde as pessoas estão contra você, elas estão armando contra a empresa. Se ela não vai com a cara do chefe, o chefe não consegue ter uma empatia com ela, ela vai fazer de tudo, ela vai procurar coisinhas para ferrar com a empresa, pessoal. Vai por mim. Eu tenho uma experiência comigo, em 2012, eu estava na gestão do RH da empresa, né? E tivemos um acidente com os funcionários que eles estavam vindo para uma convenção de vendas no final do ano, acho que era setembro ou outubro para novembro, outubro mesmo, começo de outubro. E eles vieram 5 pessoas dentro de um carro de Tumbiara para cá e o carro capotou. 4 pessoas não aconteceram nada, mas teve um jovem que era o dono do carro, mas não estava dirigindo. Ele chegou muito mal no hospital, veio para Goiânia, foi para o neurológico e eu recebi ele lá, UTI e tal. Recebi família dele, aí eu pude dar todo o apoio para a família,
né? Foi um momento muito triste, Frederico, o nome dele, então... E ele chegou numa segunda-feira, ruim, e eu recebi a família, dei apoio, levei para cá, levei para lá, acompanhei na UTI a semana inteira, todos os dias, eu deixei minhas atividades na empresa para ir para lá. Até que na sexta-feira recebemos a notícia que ele tinha falecido. Infelizmente, um menino de 18 anos. E eu fui lá, estava com o pai e com a mãe na hora de dar a notícia, é uma coisa que marcou muito a minha vida. Hoje eu estou com 40 anos, eu tinha 32 na época, né, então me marcou muito. E eu só larguei o caso quando eu fui no velório e no enterro do menino em Tumbiara. E fiquei muito amigo da mãe, da família e tudo mais, dei todo um apoio, assim. E ninguém entrou contra a empresa pedindo ressarcimento, danos, nada, do carro, do menino, nada. Não entraram em nada contra a empresa. Por quê? Porque eu acompanhei do começo ao final, eles se apegaram comigo. Porque eu me importei com a família, me importei com a dor da família, eu estava lá junto. E isso me marcou muito. Então, eu não fiz isso pensando de forma alguma, não vão entrar contra a empresa, não. Eu fiz isso pelo ser humano. Eu imaginei, cara, como é que fosse um filho meu acidentado, um primo, irmão, pô, não. Então, só que ocasionou que a família ficou grata à empresa pelo todo o apoio que nós demos para ele do começo até o final. Mas eu já vi também o contrário, eu já vi empresas não se importando. Acontece um acidente de trabalho, alguma coisa assim, a empresa fala, Dani, se quiser entrar na justiça contra a gente. Gente, não é assim, não. Não é assim. A empresa tem muito a perder, não só em termos financeiros, mas a empresa tem a perder também em reputação no mercado de trabalho. Existe uma coisa que a gente chama no recursos humanos que chama-se empresabilidade. Nós temos a empregabilidade, que é o poder da pessoa se recolocar no mercado. E nós temos a empresabilidade, que é o poder que a empresa tem de atrair gente boa. Notem essa, empresabilidade. Então, pensando na empresabilidade, como que a empresa quer ser vista pelos candidatos, pelos talentos que querem trabalhar ou não lá? Então, pessoal, a empresa tem que preocupar sim com a imagem dela, né, com a reputação dela. E se preocupar com as pessoas é a base disso. E para isso acontecer, o autoconhecimento é a primeira lição que deve ser aprendida pelo administrador. O que te irrita, o que te tira do sério, o que te deixa feliz, né? Em quais momentos você vai ter que recuar, pensar, esfriar a cabeça para depois falar. Né? Então, quer dizer, a inteligência emocional, autocontrole é a primeira e fundamental competência que um administrador precisa ter. Nada vai adiantar, pessoal, a gente aprender sobre materiais, TGA, finanças, RH, marketing, se a gente não aprender de empatia com as pessoas, pessoal. Eu não sei quanto tempo que eu tenho, mas eu acredito que a gente pode abrir para perguntas, não sei como é que o pessoal está para perguntas. Se deixar, eu fico falando até amanhã, pessoal. Pois é, Eduardo, a gente tem um tempinho curto, né? Mas se tiver alguém que tem aí alguma pergunta, a gente pode aí abrir 2 ou 3 perguntas só para a gente, e aí a gente poder fechar, né? O professor Celso está te parabenizando pela sinceridade, né? Você deve lembrar bem dele, foi nosso diretor muito, na época que você era aluno. Muito. Alguma pergunta? Deixa a gente ver aqui, só um minutinho, Eduardo. Tem gente que teve comentários aqui. Rayane, Guilherme, Lídia, Regis, Márcio, Guilherme. João Pedro. O Paulo Gonzaga falando do Enneagrama. Realmente, Paulo Gonzaga. Muitos elogios, né? O pessoal está gostando bastante, que bom. Realmente é um tema extremamente importante para a gente, né? Para todo mundo aí. E
com certeza é muito bom, né? Bom, pessoal, então a gente agradece, Eduardo, pela sua presença, a sua participação, né, a sua contribuição muito importante aqui para a gente. Nós estamos muito felizes, né, de estar com você aí nesse nosso dia, né? A Rayane está perguntando aqui qual foi o livro que marcou a sua vida, antes da gente encerrar. Boa, Rayane, boa. O livro que me marcou muito, Rayane, foi James Hunter, O Monge Executivo, que eu li tem muitos anos atrás. Li outros também, mas O Monge Executivo de James Hunter me marcou muito. Aconselho. Legal, boa dica mesmo, né? Você falou uma coisa aí sobre o Brasil que me lembrou muito uma frase que eu escutei essa semana participando de um congresso, e eles diziam o seguinte: o Brasil é a maior história de sucesso que nunca aconteceu. E me lembrou muito disso, assim, as coisas que você colocou, a importância da formação, da preparação, dos administradores, né, do autoconhecimento, de fazer a diferença e, algum dia, sei lá, a gente o mais próximo possível, a gente fazer esse Brasil acontecer e não ver grandes líderes mundiais falando algo como isso, né? Foi algo que me marcou bastante. Então, bom, gente, a gente quer agradecer, né, a todos, a Eduardo, pela presença, é um prazer muito grande ter você aqui, né, conosco, e agradecer a todos pela presença, né, por estar aqui conosco nessa noite, né. Suas palavras finais. Acho que o Vitor Hugo Santos perguntou aqui, ó. Se você estivesse iniciando os estudos em administração e sua empresa te desse uma oportunidade de administrar uma loja grande, você pegaria? Digo sua empresa porque onde você trabalha. Seria uma loja da sua empresa, certo? Acredito que seja uma unidade, né, Vitor? Sim, eu acredito que seria uma grande oportunidade, Vitor. Com certeza. Esse livro marcou a sua vida, a sua carreira também. Qual foi o livro que mais te marcou e incentivou na carreira de administrador? Me marcou na carreira de administrador. Nossa senhora, veio uma salada de livros aqui na minha cabeça agora. Eu não tenho um que tenha me marcado na carreira de administrador, não. Na hora que você comentou sobre lideranças, se acontecesse um problema no RH, precisasse resolver, mas o líder também não deve delegar certas responsabilidades. Sim, o líder deve delegar certas responsabilidades, Maria. Só que tem responsabilidade que ele tem que pegar para si, ele tem que assumir muitas também. Então ele tem que fazer o planejamento até disso, quais que ele vai delegar e quais que ele vai assumir. Ok? Ok, pessoal, quem quiser também me chamar depois na rede social, né, professora, a gente pode continuar o bate-papo lá. Sim. Né, lá no Instagram, lá muito bom acompanhar o Instagram do Eduardo, tem sempre coisas interessantes, vale muito a pena, né? Valeu. Obrigado, professora, pelo convite. Convido a todos a seguir a gente nas redes sociais, Instituto DHI, no meu Instagram também, Eduardo Derrira, em todas as redes sociais, Eduardo Derrira, tanto no Facebook quanto no LinkedIn. Estou à disposição de vocês, pessoal. Obrigadão, obrigado, Eduardo, mais uma vez pela presença e disposição em estar aqui conosco, né? É uma alegria muito grande para a gente ter você mais uma vez com a gente, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos, alunos, professores, colegas, ex-alunos que estão aqui conosco, né, hoje. Então, assim, é um prazer muito grande e parabéns a todos os administradores e futuros administradores aqui presentes. Boa noite a todos. Parabéns, boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.